Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo 10, é isso? Vídeo 10! Estamos no vídeo 10, é o vídeo que vai falar sobre os gatilhos cognitivos de risada, como você faz rir através do pensamento. Roda aí! Bom, diferente do gatilho orgânico que a gente acabou de falar, que ele trata mais do humor natural, do humor visceral, que a gente ri muito sem saber porquê, o humor cognitivo, ou gatilho cognitivo, ele desperta a risada a partir do entendimento. Então você tem que pensar, entender o que está acontecendo e a partir desse entendimento é que você vai rir ou não vai rir de determinada piada ou de determinada situação. Então quando a gente está falando sobre o gatilho cognitivo, eu separei 3 gatilhos principais. Isso não sou eu que escrevi, isso aí existe em qualquer livro mais aprofundado de teoria do humor. São os 3 principais motivos que fazem rir. Então existem algumas situações que você fala, não, mas você não citou essa situação, mas pode ter certeza que de alguma forma essa situação que gerou riso, ela está correlacionada a um desses 3 gatilhos, que são os despertadores de risada através da forma cognitiva, através do pensamento, através do entendimento. Os 3 gatilhos cognitivos são basicamente o gatilho da superioridade, o gatilho do alívio e o gatilho da incongruência. Então toda piada que for construída a partir daqui vai estar presente de alguma forma dentro desses 3 gatilhos, ou às vezes em mais de um ao mesmo tempo, ou às vezes combinando um gatilho cognitivo com um dos gatilhos orgânicos que a gente já viu no vídeo anterior. Então a gente pode combinar gatilhos formando uma única estrutura, isso até potencializa uma determinada piada. Falando do primeiro gatilho cognitivo que eu falei, que é o gatilho de superioridade. O conceito desse gatilho de superioridade, ele é muito antigo. A teoria que trata dele já vem desde a época que eu falei dos gregos, lá do Aristóteles, do Platão, já existia esse conceito. Na visão de Aristóteles, por exemplo, o humor ele depende justamente do sentido de superioridade em que, primeiro, para você fazer humor, você precisa se abster de sentimentos humanos. O que o Aristóteles diz? Que para você poder fazer uma pessoa dar risada de alguma coisa, você precisa, primeiro, entender que você precisa perder o sentimento, a empatia para com o outro. Aristóteles trata que todo humor tem um alvo. Talvez você já tenha ouvido isso antes, que toda piada tem um alvo. Isso é muito antigo na comédia, chega a ser um clichê, mas basicamente quando a gente fala que toda piada tem um alvo, você precisa se abster de sentimento de empatia por esse alvo para que você possa fazer piada sobre ele. E daí surgem as piadas de português, as piadas racistas, as piadas autodepreciativas. É um momento em que você perde a empatia ou perde o sentimento humano por aquele elemento, e isso faz com que você possa tirar sarro dele, que você possa desconstruir, que você possa sacanear aquele elemento. Então esse humor de superioridade, ele é muito presente em várias piadas. A gente vai ver no próximo capítulo, quando a gente começar a falar da estrutura de piada, como a gente utiliza desse sentimento de depreciação pelo outro ou por si mesmo para construir piadas e construir humor. Tem até um escritor que eu li faz pouco tempo que ele falava sobre a história do humor e tal, e ele falava que será que na Grécia os atenienses faziam piadas sobre quantos espartanos são necessários para acender uma tocha? Então é justamente aquela referência que a gente fala hoje em dia. Esse escritor até não é brasileiro, mas é uma piada que a gente tem aqui no Brasil. Quantos portugueses são necessários para trocar uma lâmpada? Essa piada já é uma piada de salão, mas que ele tenta aplicar justamente dizendo, desde dos primórdios do humor, existe essa relação de superioridade em que um quer ser melhor que o outro ou se sente melhor que o outro de alguma forma, e para isso a gente cria essa situação de menosprezo, até essa construção do idiota, da loira, esse tipo de piada clichê que muitas vezes acontece a partir desse senso de superioridade. Então o primeiro gatilho de humor é esse sentimento de superioridade, e pode ser, por incrível que pareça, um sentimento de superioridade sobre si mesmo. É estranho isso, mas o autodepreciativo tem isso. É você, através do seu intelecto, se autodiminuir. Acho que se autodiminuir ficou redundante, mas é mais ou menos isso. Ainda dentro desse sentimento de superioridade, tem uma linha de humor que eu considero muito interessante, que é o humor de constrangimento. É um humor que, assim como a escatologia, ele é difícil de ser trabalhado, mas quando bem trabalhado ele funciona muito bem. Eu vou citar o que é isso. A gente costuma rir de situações constrangedoras, é normal isso, é do ser humano. E para existir uma situação constrangedora, normalmente a gente precisa de um nível, ou pelo menos de um sentimento de superioridade entre os elementos. Vou explicar o que eu estou falando. Os 2 elementos que a gente está atuando aqui, pode ser o comediante e a plateia, pode ser 2 elementos citados dentro de uma piada. Por exemplo, eu vou contar um caso do Chessman Padim. O Chessman Padim, ele tem uma piada que é sensacional, que ele conversa com a plateia,
e ele normalmente pega um casal e ele faz uma sequência de perguntas pro homem e depois pra mulher. E o Chessman, ele pede pro cara da plateia responder somente com um sinal de positivo ou negativo. Então o cara levanta a mão e ele não precisa responder em voz alta, e aí ele faz uma sequência de perguntas de cunho sexual. Você tem alguma fantasia sexual? Você teria a fantasia de sair com 2 mulheres? Alguma coisa nesse sentido. E aí depois ele vira pra mulher, ele pede pra mulher tampar os olhos enquanto ele vai fazendo isso, e ele faz várias piadas nesse momento. E aí quando ele inverte a situação, ele pede pro cara tampar os olhos e fala pra mulher fazer a mesma situação. E ele pergunta pra mulher: você acha que seu marido daria conta dessas 2 mulheres? Faz o sinal de sim ou não. Independente da resposta, essa piada sempre tem um resultado muito positivo, é muito engraçado. E durante toda a piada, eu sinto como plateia que existe um sentimento de constrangimento. Existe um pouco de constrangimento de você falar: pô, o cara tá falando sobre fantasias sexuais que ele tem na frente da mulher, ou seja, tem um nível de superioridade da mulher ter o controle dessa relação, e ele tá ali e tem esse constrangimento que é muito engraçado. Isso funciona demais. Outro exemplo que eu posso dar é da Ariana Nutt. E ela tem uma piada bem engraçada que ela fala sobre a diferença entre palavras do Nordeste e do Sudeste. Ela fala sobre a aplicação da palavra gala, que basicamente ela estranhou muito porque no Nordeste gala significa porra. E aí ela faz uma piada: nossa, porra é esquisito, né? É uma palavra difícil de engolir. Ela faz essa piada e existe uma risada em torno disso. Ela faz com alguma frequência, ela vira para alguma mulher da plateia, ou pelo menos simula isso, e ela fala: não é mesmo? Ela faz alguma referência perguntando se essa mulher engole ou não porra. E é claro, a pessoa não responde, às vezes nem precisa ter essa pessoa lá, mas isso gera uma situação que é constrangedora e é muito engraçada. Então as pessoas riem disso, muito pelo constrangimento de falar: cara, ela tá perguntando pra mulher que tá aqui do lado se ela engole porra. Então isso é naturalmente engraçado. O constrangimento ele pode existir também entre 2 pessoas de uma história. Eu vou só citar rapidamente. Eu tenho uma piada que eu falo sobre eu ter oferecido dinheiro para um menino achando que ele era um mendigo e ele não era um mendigo. Essa situação ocorreu, eu vou falar mais dela mais pra frente, mas basicamente o que é interessante? Essa situação ela é constrangedora no extremo. Ela por si só, o fato de você oferecer dinheiro para uma pessoa que não é um mendigo e a pessoa te fala: olha, eu não sou mendigo, é uma situação muito constrangedora. E quando você coloca isso no contexto de uma piada, as pessoas sentem isso, sentem aquele sentimento de constrangimento e dão risada disso. Eu vou colocar o vídeo aqui nas referências, se você ainda não tiver assistido, mas para você entender um pouco mais sobre como é o constrangimento, que está muito ligado ainda nesse pilar que é a superioridade. Ainda falando de constrangimento dentro de superioridade, a gente tem também algumas piadas como cagar na casa da namorada. Porque o que acontece aqui? Você estando na casa da sua namorada, existe um nível de superioridade entre você e a família dela, entre você e seu sogro. Existe essa relação que seu sogro ele é superior até então. E quando você articula essa situação, você conta essa situação naturalmente, qualquer coisa que relacione a isso vai ter um nível de graça justamente por isso. É uma piada recorrente, tem vários comediantes que têm texto sobre isso. Então é engraçado justamente por isso. Teve um caso, isso não foi um comediante, foi um cara da plateia em Sorocaba, que uma vez ele chegou pra mim, tava eu e um grupo de comediantes, eu, Daniel Murilo, João Vale, a gente tava num show no Asteroide, faz muito tempo isso, Asteroide Bar, e ele chegou, ele falou: cara, eu queria contar um caso que aconteceu comigo pra vocês. É muito comum que aconteça isso depois de show e normalmente não tem graça nenhuma, mas esse foi muito engraçado e até hoje eu não vi ninguém contando ele no palco. Mas basicamente ele contou a história que ele tava cagando na casa da namorada dele, e segundo ele foi real isso, e tinha acabado o papel, e ele decidiu por algum motivo que ele queria limpar a bunda na pia. E aí quando ele foi limpar a bunda na pia, ele sentou sobre a louça da pia e a louça da pia quebrou e rasgou a bunda dele. E aí ele caiu e foi um corte muito feio, ele mostrou um pedaço da cicatriz e realmente a perna, a bunda, foi um corte muito grande, que ele caiu no chão, ele começou a sangrar muito, e aí ele se desesperou e começou a gritar. Nisso o sogro dele arrombou a porta do banheiro e pegou ele no colo e levou ele para o hospital de bunda de fora. Aqui a gente ainda não tem a construção de uma piada, isso é simplesmente um fato, isso aqui poderia ser uma premissa e se tornar uma piada, mas veja que na hora que ele contou isso, a gente riu tanto disso, mas a gente não riu porque ele cortou a bunda, não foi uma risada simplesmente por ele ter se ferrado,
mas muito pela situação constrangedora de você imaginar o seu sogro te pegando no colo com a bunda suja. É completamente abstrato e desumano essa situação, e ela gera a superioridade sendo envolvida em uma situação de constrangimento. Então, o constrangimento é uma ferramenta muito interessante para a construção de piadas. Vamos pensar nisso mais pra frente quando a gente for falar sobre as estruturas de piada. Agora falando sobre o segundo gatilho cômico cognitivo, que é o alívio, a teoria do alívio. Isso aí, Freud já tinha uma teoria que ele tratava que toda relação humana, então toda conversa, seja comediante, palco, seja dois elementos dentro da sua piada, eles sempre estão num embate, numa competição, numa concorrência. Então existe sempre, quando você está no palco falando para uma pessoa na plateia, existe de certa forma, intrinsecamente, um nível de concorrência. E essa situação de concorrência, essa disputa, ela vai gerando um nível de tensão. Então, toda vez que você... Isso é fácil de entender. Qualquer discussão a gente vai se acalorando, vai criando uma tensão. E isso existe em qualquer discussão, segundo Freud. E quando você consegue subverter esse sentimento de tensão, você gera o alívio em cima disso. Aquilo naturalmente te faz dar risada. Aquilo gera uma sensação boa que desperta o riso. Então, nesse segundo pilar de comédia, é uma comédia um pouco diferente da anterior. Ela tem um pouco de relação com a superioridade, mas não é bem isso não. O alívio é quando você desmonta a tensão de uma situação um pouco mais complicada, uma situação mais densa. E existe uma regra que diz que quanto maior a tensão gerada, maior é o alívio, maior a graça. Falando desse jeito meio, parece um pouco longe do que a gente trabalha, mas não é. Vou citar alguns exemplos para tentar deixar isso mais claro. É muito comum, a gente vai falar mais adiante, sobre piadas acumulativas. Sobre você ir construindo uma situação em que você vai crescendo, 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 e a hora que você cria todo aquele castelo da situação, que a situação está toda montada, você derruba tudo e aquilo naturalmente gera graça. Eu tenho uma piada que eu trato que eu fui processado, na verdade isso ocorreu, não o processo, mas a ameaça. Um cara me ameaçou caçar o meu registro de engenheiro do CREA. Então eu fui construindo essa piada de que forma? Eu conto que existe esse cara que está querendo me processar, e aí eu começo a inchar essa situação, a tensão dessa situação, falando, o cara é um babaca, ele, porra, não tem senso de humor, no Brasil a gente precisa mudar isso. Então eu vou criando uma tensão em cima disso, e eu falo, esse cara está me processando, ele quer caçar o meu registro, e eu não sei no Brasil quanto tempo que demora para esse cara, esse babaca, descobrir que eu não tenho registro. Nesse momento existe um alívio em cima da situação. Eu estou com um momento de tensão, que eu vou inchando esse momento, essa densidade. Quando ocorre essa virada, existe o alívio e faz com que naturalmente role a risada. É uma piada que costuma funcionar com bastante frequência. O Rodrigo Marques é um dos melhores comediantes da atualidade. Ele tem muito disso também, é muito comum. Ele cria bastante piadas que ele vai criando uma situação tensa. Ele fez um vídeo há pouco tempo em que ele fala que uma menina perguntou sobre o cabelo, o que ela achou, o que você achou do meu cabelo? E aí ele começa a criar uma situação de embate com ela, em que ele vai crescendo aquilo, vai transformando tudo numa situação densa. Aí no final ela fala, você podia simplesmente falar que não gostou. Que é o alívio, desmontar toda aquela situação. Ele testou essa piada de formas diferentes, ele estava no Nathan com essa piada, mas eu quis citar porque esse humor do alívio ele também é muito presente na comédia stand-up, então vale a pena de ter um pouco de atenção sobre isso. E o último pilar que eu vou tratar, o último gatilho da comédia stand-up, é o gatilho da incongruência. Esse gatilho ele é o mais utilizado, ele é amplamente utilizado na comédia stand-up, principalmente porque ele é aquele que causa a inversão. Ele é simplesmente ele te levar por um caminho, te subverter desse caminho. Ele é muito relacionado com o gatilho da surpresa. Eu não gosto de deixar só com uma surpresa como gatilho. Eu não acho que a surpresa seja algo que desperte a risada pura e simplesmente. Então não é porque você fez algo surpreendente que as pessoas vão rir daquilo, porque precisa ter mais do que a surpresa, precisa ter a incongruência. Então quando a gente fala dessa inversão de conceito, ali que mora a graça. Com a surpresa, é claro, funciona muito mais. Até queria agora, eu lembrei de uma situação, tem um cara, um professor
muito conhecido aqui no Nordeste, principalmente o pessoal do Recife, chamado Tobias Barreto. Ele já é falecido, ele é do século passado, já é falecido há dezenas e dezenas de anos. Ele é lendário, é um cara que o Suassuna gosta muito de citar ele e tal. E uma das histórias que ele conta é o seguinte: tinha um professor na Faculdade de Direito do Pernambuco, do Recife, que era conhecidamente como um professor muito engraçado. E aí no primeiro dia de aula ele tinha uma sequência de piadas que ele já contava, já que ele ganhava a simpatia dos alunos e era muito engraçado. E num determinado semestre ele chegou na sala de aula e ele fez essa sequência, ele contou as piadas e os alunos, como sempre, riam muito dele. E lá no fundo tinha um aluno que não deu risada nenhuma e aquilo incomodou ele e ele parou e falou assim: você aí no fundo, rapaz, você não achou graça na piada? O cara respondeu: sabe o que é, professor? É que eu sou repetente, eu escutei essa piada semestre passado. Aqui a gente vê a necessidade da surpresa, e isso é um ponto crucial na vida do comediante stand-up, principalmente quando você publica um vídeo na internet e esse vídeo gera alguma repercussão, ou quando você tem um show já consolidado, e muitas vezes as pessoas vêm para assistir já conhecendo aquela piada, e isso mata muito o sentido de surpresa dela. Então não é algo tão simples de ser trabalhado, a gente vai falar mais disso, mas a surpresa é sim um elemento muito importante, mas não é ela que faz a risada. Ela também faz a risada, a gente precisa dessa surpresa, mas precisa da incongruência, a gente precisa dessa virada cômica, e ela é presente na grande maioria das piadas de stand-up. Então você procure, em qualquer piada que você gosta, procure qual que é o momento em que existe essa incongruência, existe essa inversão de raciocínio. No inglês ele fala misdirection, né? Do misdirection, da direção errada. É você levar alguém por um caminho e de repente você quebra esse caminho, você inverte esse caminho. Isso naturalmente gera risada. E é isso. E com isso a gente finaliza o último gatilho cômico. Agora a gente vai começar a usar esses 3 conceitos, na verdade esses 6 conceitos, que são humor gestual, humor facial e humor descritivo, e humor de superioridade, humor de alívio e o humor de incongruência. Então esses 6 pilares, eles vão servir para a gente construir as piadas a partir das métricas de piada, o que a gente vai ver agora na prática nos próximos capítulos. Mas é interessante ter essa base de conceito, essa filosofia, para que você entenda melhor por que uma piada funciona, por que uma piada não funciona, e isso te ajude a construir as próximas piadas daqui para frente. Esse foi o nosso módulo 2, o módulo do que é engraçado, e a partir de agora o módulo 3 é o módulo mais prático do curso. Então vamos lá, que tá só começando. Valeu!